Mas vejam que o verso de número 11, Paulo vai justificar, já que ele está tratando sobre questões pecuniárias e econômicas, ele não quer transmitir para a igreja em Filipos uma ideia de que a sua gratidão e essa alegria intensa no seu coração foi gerada pela quantidade de recursos que a igreja encaminhou para ele. O verso de número 11 vai nos mostrar isso de uma forma mais específica e também fortalecido pelo verso 12. Primeiro, ele vai justificar no verso 11 dizendo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus queridos irmãos, essa ideia de estar contente em toda e qualquer situação não é algo para todos. A gente precisa de muita honestidade para tratar da passagem bíblica. Tem gente que com muito pouco já está murmurando. E a inquietação e a insatisfação que está no coração, muitas vezes são reveladas por palavras, por atitudes e por comportamento que colide frontalmente com a verbalização da mensagem daquele que, em tempos sóbrios e de tranquilidade, viveu declarando a bondade e o amor de Deus. Paulo afirmou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu acredito que a chave hermenêutica do verso de número 11 de Filipenses, capítulo de número 4, está na condição de satisfação. Porque a palavra contente aqui, no original grego, é autarkeis, de onde vem a palavra autarquia, que é um sinônimo de autonomia. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que é que autarquia e autonomia tem relação com o estar contente? Para você compreender o que é que Paulo quer comunicar aqui, você precisa entender, dentro da poesia dos Hebreus, lá no capítulo de número 37 do livro dos Salmos, portanto, Salmo 37, o que é que o salmista quis comunicar quando ele, no verso 4, disse: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, a palavra agradar-se aqui, que traz a ideia de satisfação, tem uma relação muito estreita com a palavra autarquia, ou autarquês do grego, lá em Filipenses capítulo 4, verso 11. E o que me chama a atenção aqui é que este salmo, que é tão utilizado para as pessoas fora da igreja, ele foi produzido num contexto de aliança. Paulo está utilizando a palavra autarquês, e aqui Davi utiliza esses verbos confiar, agradar, entregar e descansar para um povo que já tem conhecimento de Deus. E a ideia aqui de Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor, é de ter prazer em Deus, é de encontrar-se satisfeito em Deus, é entender que quem tem Deus tem tudo. Daí o Salmo 23, verso 1, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se você tem o pastor, você tem tudo, porque o pastor já lhe deu tudo, e esse pastor é o pastor de Israel. Então, criando relação e lançando luz sobre Filipenses capítulo 4, verso 11, veja, o salmista disse: agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer em Deus.
Encontre-se satisfeito ou satisfeita em Deus. Mas como satisfazer-se em Deus em um mundo que estimula o consumo? Como satisfazer-se em Deus em um mundo que estimula, você está buscando sempre o que você não tem e está sempre insatisfeito com aquilo que você tem? Eu acredito que nosso desafio aqui, dentro daquilo que o salmista nos traz como verdade, no verso 4 do Salmo 37, também Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 11, é encontrar satisfação em Deus quando as coisas não estão bem. É exatamente quando as coisas não estão bem na vida do apóstolo que ele escreve esta carta e repete a expressão alegria por 16 vezes. A pergunta que não pode calar é: você poderia estar contente, ter satisfação em Deus em meio à pobreza? Você poderia estar contente, ter satisfação em Deus, enfrentando uma enfermidade física? Você poderia estar contente, ter satisfação e prazer em Deus, vivendo uma enfermidade emocional? Você poderia ter prazer e satisfação em Deus, enfrentando um luto na sua família? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui aos Filipenses, que ele estava fazendo essa declaração do versículo 10, não por causa da pobreza, porque ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero explicar para você o que é que Paulo quer comunicar como verdade aqui no verso 11, porque essa ideia de autarquês do grego, essa ideia de autonomia, é uma autonomia vinculante. Paulo se sente seguro à proporção que ele depende mais de Deus. Paulo se sente seguro e satisfeito na sua vida quando ele percebe que a sua condição de dependência é maior. Daí ele escreveu aos Coríntios dizendo que quando ele estava fraco, aí é que ele era forte. Porque é na fraqueza que nós resolvemos depender mais do Senhor.